Cumprimento os queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, um dia estabelecido por Deus e abençoado pelo nosso Senhor. Que o nosso Deus da paz, do amor, da graça e da misericórdia continue abençoando a sua vida, ouvinte da palavra de Deus, e abençoe também a sua família. Que o bom Deus esteja atuando, agindo na sua vida, no Brasil e nas nações. E este dia que o Senhor nos concede, um dia de paz e de segurança, quero assim expressar o que o Senhor Deus colocou no meu coração. Uma palavra de vida, uma palavra de amor, uma palavra a qual você vai degustar espiritualmente e mais uma vez vamos aprender do Senhor o que Ele tem de bom para nos oferecer. Amados, a palavra se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 12. Assim está escrito: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior bastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bendito seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto aqui, amados, é o privilégio de dar dízimos e ofertas na antiga aliança. É um texto áureo referente ao dízimo na Bíblia, na palavra de Deus. É mais enfatizado o privilégio de doar do que muitos outros ensinamentos de que tanto gostamos. O verbo dar ou doar aparece por volta de 1.600 vezes na Bíblia. A palavra dízimo ou a expressão dar, dízimo, aparece perto de 110 vezes na Bíblia. Há muitas menções nas Escrituras quanto às contribuições para a casa do Senhor. Abraão, o patriarca, foi o primeiro dizimista na história bíblica, após o sacerdote de Deus abençoá-lo. Abraão lhe entregou o dízimo. Quantos são abençoados pelos sacerdotes de Deus, mas deixam de entregar o dízimo na igreja? Quantos vão à igreja para serem abençoados e sequer ofertam? Abraão reconheceu a autoridade espiritual na vida do sacerdote de Deus e não questionou, apenas lhe entregou o dízimo. Quantos em nossos dias desconfiam da integridade dos homens de Deus e querem questionar como é usado o dinheiro relativo aos seus dízimos e às suas contribuições voluntárias? E muita gente pergunta: é certo dar o dízimo ou não? Interrogação. É certo dar o dízimo ou não?
para quem o profeta Malaquias ordenou que trouxessem os dízimos à casa do tesouro. E a Bíblia responde, em Malaquias 3, versículo 9, para toda a nação de Israel. Bom, alguém pode dizer, já que o dízimo era para a nação de Israel, então não sou obrigado a dar o dízimo. Mas Jesus Cristo ratifica o dízimo em Mateus capítulo 23 e o versículo 23, dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus não combateu o dízimo. Naquela época que Jesus estava diante dos fariseus, tudo bem, que Jesus Cristo ainda estava percorrendo a terra e a lei mosaica ainda estava dominando naquela época. Jesus, após a cruz, após o sacrifício salvífico, é que nos trouxe a lei da graça, mudando muitas coisas. Mas mesmo assim, Jesus não combateu, não foi contra o dízimo que aqueles fariseus estavam dizimando. Ratificou somente, confirmando a prática do dízimo no Novo Testamento. O dízimo era para o sustento dos sacerdotes e levitas. Hoje não tem mais sacerdotes e levitas. Logo, nós estamos isentos de entregar o dízimo. É verdade que hoje não temos mais sacerdotes e levitas no mesmo aspecto que tinha no Antigo Testamento. Hoje, os sacerdotes somos nós, raça eleita, sacerdócio real. E o apóstolo enfatiza. O apóstolo Paulo argumenta em 1 Coríntios 9, versículo 13 e 14, o mesmo modelo para os obreiros do Novo Testamento, dizendo: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comendo o que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo explica que, assim como os sacerdotes eram sustentados na lei, esse modelo deve ser praticado como referencial para sustentar os obreiros do Novo Testamento. Então, nós não temos mais sacerdotes, até porque Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. E Jesus, que é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E se Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, nós, filhos de Abraão, pagamos também os nossos dízimos e ofertas. Aquele que testifica que vive, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Então, o Novo Testamento não é contra o dízimo e as ofertas, e nem obriga a ninguém a dar 10%. Apenas que nós temos o dever de contribuir com a casa de Deus, que é a igreja, pois não temos nenhuma ajuda governamental para pagar os custos da igreja. É por isso que Paulo pediu para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Ele disse: No primeiro dia da semana, cada um de vós separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Paulo fala que cada irmão é responsável pelo cuidado dessa oferta.
e cada um deveria dar de forma proporcional à sua prosperidade, a fim de ajudar aqueles irmãos em necessidade. E agora, já que é um dever ajudar a igreja, quanto eu posso dar? Alguém pode perguntar. Paulo responde em 2 Coríntios, capítulo 8, e o versículo 12: porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, o que a pessoa pode dar, e não segundo o que não tem. Se tem alguém que diz, eu vou entregar 10% do meu salário, faz bem. Vou seguir então o exemplo de Abraão, que deu 10% de tudo que possuía. Outros preferem doar a metade do que recebem mensalmente. Por quê? Porque essas pessoas que foram abençoados na saúde, foram prósperos, tiveram casas, carros, empregos bons, então é uma forma dessas pessoas agradecer a Deus e também abençoar o próximo e a igreja que trabalha dia após dia para salvar vidas que estão no monturo de lixo. Aleluia. Amados, não importa o valor que você vai contribuir para a obra de Deus. O mais importante é você dar com alegria, com amor, com generosidade, se preocupando sempre com a igreja e com o seu próximo. E nunca tocar trombeta diante das pessoas dizendo que ajudou o irmão tal, que deu tal coisa para o irmão, para um determinado irmão. Não. Ou então que deu X ou Y de dízimo para a igreja. Pois Deus que vê em secreto te recompensará. Não podeis tocar trombeta diante das pessoas, achando que é melhor do que os outros ou porque tem mais condições do que os outros. O Senhor Deus em secreto te recompensará. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Se a família está passando por necessidade, se os filhos estão famintos, para que doar? Para que dar o dízimo? Por isso que Paulo aqui enfatiza que não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para te abençoar. Amados e ouvintes da palavra de Deus, não deixe de ajudar a obra de Deus. É a sua oferta que faz toda a diferença para que a igreja esteja com as portas abertas. Precisa pagar água, precisa pagar energia, precisa pagar tributos. A igreja do nosso Pai não pode parar. A igreja tem que manter as portas abertas para receber várias pessoas que chegam de vários lugares, com todos os problemas de enfermidades, problemas espirituais, problemas intelectuais. Vemos que cada pessoa tem um problema particular. E a igreja do nosso Deus é o socorro para aquelas vidas que vêm de fora. Portanto, a igreja precisa estar de pé. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 5, disse Davi: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? E no versículo 6 a seguir diz que todos voluntariamente contribuíram para a construção do templo do Senhor, mesmo que muitos não concordam em dar 10% do seu salário, mas doe aquilo que estiver no seu coração. Somos incentivados a mostrar o mesmo espírito voluntário e generoso para contribuirmos com a obra de Deus nos dias atuais.
Nós somos a igreja de Deus. Assim como precisamos dos alimentos físicos para estarmos de pé, a igreja do Senhor precisa crescer e expandir para resgatar vidas. A sua oferta faz toda a diferença. E que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te dê a paz. Amém. Graças a Deus.